Let's go. Schwa. We go schwa. Maneira pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Civil Foot. E para o vídeo de hoje vou falar de 3 jogadores que se deram mal por não ter aceitado ou não ter escolhido representar a seleção de Cabo Verde. E nosso primeiro nome vai ser David Mendes da Silva, natural de Roterdão, onde iniciou a sua carreira representando o Spartak de Roterdão, mas uma passagem por clubes como Ajax, NAC Breda, AZ Alkmaar, RB Salzburgo, Panathinaikos, onde terminou a carreira para atuar como treinador adjunto no próprio clube, mas uma época depois retornou da reforma para terminar a carreira no seu clube de coração, o Spartak de Roterdão, em 2017. A nível de seleção, David Mendes da Silva se representou a Holanda do Sub-16, Sub-18 e Sub-21 até chegar à seleção principal em 2016, mas só foi representar oficialmente em 2007. Uma representação que durou muito pouco entre 2007 e 2009, enquanto era jogador do AZ Alkmaar, clube no qual reconquistou 2 títulos, a Supertaça da Holanda e o Campeonato dos Países Baixos. Mas o ponto que importa é que David Mendes da Silva representou a Holanda apenas por 7 ocasiões entre 2007 e 2009, e estes 7 são 7 jogos particulares. Como já mencionado, David soma 10 convocações e 7 utilizações, sendo o primeiro contra a Rússia em 2007, o segundo com a Suécia em 2008, os restantes em 2009, onde ele enfrentou a Tunísia, Islândia, Inglaterra, Japão e o último a Austrália. E David nunca mais foi lembrado pela seleção holandesa. Uma trajetória que seria muito melhor se ter escolhido representar a seleção cabo-verdiana. David seria com certeza um dos melhores jogadores a passar pela nossa seleção. De realçar que David atuava no meio campo, conseguindo jogar em todas as posições do meio campo e até a defesa central. E o nosso segundo nome é um dos nomes mais recentes a rejeitar a seleção cabo-verdiana. É claro que estamos a falar de Hernani. Natural de Lisboa, fez grande sucesso nas passagens entre Vitória de Guimarães e Vitória do Clube do Porto, mas anteriormente só uma passagem por clubes como Atlético e Rendela, antes de chegar em Guimarães e ser contratado pelo Porto em 2015 a troco de 2,9 milhões. Em 2014, Rio Águas, que na época era de seleção nacional de Cabo Verde, tentou convocar Hernani para um duplo encontro de qualificação para a CAN, mas o atleta rejeitou que estava à espera de uma futura convocação da seleção portuguesa. Uma convocação que nunca chegou a acontecer. Por um momento, quase aconteceu, já que em 2015, o selecionador nacional português Fernando Santos estava a testar novo jogador e tinha marcado um particular entre Portugal e Cabo Verde. E Hernani era recentemente reforço forte do Porto e era um dos jogadores observados, mas Fernando Santos nunca chamou Hernani até a data de hoje. Assim, a convocatória não veio. Hernani não estava muito a afirmar-se no Futebol Clube do Porto. Após 2 épocas, foi emprestado ao Olympiacos da Grécia, onde teve uma boa passagem com 27 jogos, 9 gols marcados e 5 assistências, voltando ao Futebol Clube do Porto e ser novamente emprestado ao Vitória de Guimarães, onde participou de 35 jogos, marcou 12 gols e fez 5 assistências, mas retornando ao Porto não se afirmou, até que em 2018-2019 teve uma maior frequência no do Porto, participando de 25 jogos, 5 gols e 2 assistências. Mesmo assim, saiu a custo e rescindiu o contrato com o Futebol Clube do Porto, saiu a custo zero para o Levante. Em 2019, e na sua primeira época, teve uma boa frequência de jogos, participando de 32 jogos, marcando 4 gols e fez 2 assistências. Mas na época seguinte não era opção e foi emprestado ao Al-Shabaab Mecca, clube no qual participou de 28 jogos, marcou 5 gols e fez 1 assistência, mas no seu retorno ao clube foi dispensado e atualmente Hernani é um jogador livre aos 30 anos de idade e nunca recebeu uma convocatória portuguesa nem para os jogos particulares. Mas Hernani ainda é jovem, ainda tem só 30 anos, ainda ele tem tempo suficiente para sonhar com uma convocatória da seleção cabo-verdiana. E o nosso terceiro e último nome é o famoso caso de Nelson, ex-lateral do Benfica. Não estou a falar de Nelson Semedo, mas sim de Nelson, mais conhecido como Necha. Natural da Ilha do Sal, onde representou o Palmeiras e depois Batuque em São Vicente, no ano 2000 rumou a Portugal, onde representou o Vila Nova.
durante 3 épocas. Saiu para seguir e depois para Boa Vista, onde revelou-se para o futebol português, chamando a atenção de Benfica o Porto, mas como Benfica era seu clube de coração, conseguiu contratá-lo a troco de 1,5 milhão em junho de 2005. Em anos de início da sua glória, a FF tentou convocá-los para a seleção cabo-verdiana, mas o próprio decidiu esperar pela seleção portuguesa. Chegou ao Benfica logo com o status de titular, onde na primeira época foram 30 jogos, 1 golo e 5 assistências, e assim iniciou a convocatória para Portugal, mas primeiramente para a seleção sub-21, onde participou de um particular e 2 participações na Europeu Sub-21 2026. E graças às suas boas exibições no clube lisboeta, em novembro do mesmo ano, estreou-se nas convocatórias da seleção principal portuguesa, estreando logo na convocatória para as qualificações da Europeia, mas apenas foi suplente não utilizado com o Cazaquistão. A partir demorou 3 anos para que a sua estreia em campo com a camisa lusa. Foi no ano de 2009, num particular com a África do Sul, atuando os 90 minutos na vitória 2-0 de Portugal. E assim pensava-se que Nelson afirmaria na seleção portuguesa, mas devido à lesão, às concorrências de Paulo Figueira, Miguel e Bonzingua, Nelson nunca chegou-se a afirmar na seleção portuguesa. De lá para cá foram mais 3 internacionalizações, todos em jogos particulares, divididos entre 2009 a 2012. E assim terminou a carreira a nível de seleções de Netia, 4 internalizações por Portugal. De realçar que a nível de clubes, saiu do Benfica em 2008 para representar o Betis de Sevilha a troco de 6 milhões de euros. No clube espanhol ficou entre 2008 a 2013, ficando pelo meio um empréstimo ao Osasuna em 2010. Ainda no clube espanhol surgiu a oportunidade de retornar a Portugal para representar o Sporting, mas devido ao seu alto salário não foi possível essa transferência. Em 2003 saiu a custo zero para o Palermo, não se firmando no clube, foi emprestado ao Almeria e retornou e saiu a custo zero para o Belenenses. Ficou uma época no clube de Lisboeta e retornou para a Espanha para representar o Alcarón, que atuava na 2ª divisão espanhola. Em 2017 saiu para o Larca e terminou a sua carreira em 2008 no clube chipriota. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixe na caixa de comentário a sua opinião sobre esses 3 casos. E deixe também na caixa de comentário quem são os jogadores atualmente que estão a correr esse mesmo risco. Não se esqueça, deixe o like, se inscreva e ajude a bater aquela meta de 1000 inscritos. With